Pessoal, já deu start aqui no início da gravação, tá? Deixa eu compartilhar a nossa tela. Então, pessoal, sejam bem-vindos à penúltima, o C aqui, né, do curso de Eletrotécnica, né, ao C15 de manutenção e operações, né, do CEP, né, Sistema Elétrico de Potência. Eu estava vendo aqui, pessoal, que em função essa disciplina ela é extremamente rápida, só tem dois encontros presenciais, né? A próxima, se não me falha a memória, vão ter três ou quatro encontros. Então, para a gente agilizar aqui, já vamos falar da teoria e também, né, junto aqui com a teoria, já abordar as duas atividades, tá? Aí eu vou hoje, né, vou abordar a primeira atividade e na próxima aula eu abordo a segunda aqui, tá? Então, pessoal, deixa eu ir aqui para a página. Já vamos lá para a situação de aprendizagem. A SAP, ela é uma única, tá? E aqui já tem as folhas de atividade, tá? Tá vendo que é a pastinha, né? E aqui é onde vocês fazem o envio. Então, você entra aqui em SAP, né? Vamos fazer o download da pasta. Ok. Vou só apagar aqui esses arquivos para não atrapalhar a gente. Aí aqui, antes de eu extrair aqui os arquivos, eu já vou fazer a nossa pastinha de atividades. Deixa eu transportar o arquivo para a pasta. Eu vou extrair aqui. Ótimo. Eu vou voltar aqui para. Vamos para SAP 1. Só tirar aqui a marcação do parágrafo. Então, pessoal, é o seguinte. Eu já vou aqui, eu tenho minhas análises aqui, tá? Inclusive, eu já tenho a pasta aqui com material extra que vocês vão precisar para essas duas atividades, tá bom? Eu já compilei aqui. Nossa, professor, isso tudo de material, sim. Vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê. É, Então, ó, Fabrício é o técnico de campo, né, que atua no setor de planejamento de manutenção, né, da empresa Power System. Ao chegar no local de trabalho, João, analista do centro de operações, né, na verdade, geralmente as concessionárias chamam de centro de operação e distribuição, porque ele aqui, vocês vão ver pelo contexto, que ele trabalha, né, na parte aqui que o eletricista de rede de distribuição trabalha, tá? Então, ao chegar no local de trabalho, João, analista do COD, né, do Centro de Operação e Distribuição, o informou sobre a notificação de ausência de energia, ou seja, a queda de energia aí, né, no bairro da Liberdade. É o seguinte, pessoal, por que que ele foi tão específico aqui? Porque, obviamente, foi lá que caiu energia. Nossa, professor, você descobriu o Brasil, né? Mas, assim, a questão é que, antigamente,
Vamos pegar aqui, bem antigamente aqui em Goiás, né? Era a Celg Distribuição. Não sei se vocês sabem, mas a Celg ainda existe, ela ainda opera aqui em Goiás. É, antigamente era uma empresa maior, ainda ela existe, né? Porque ainda tem a geração, né? Nós tínhamos aqui a Celgpar, né? Que é chamada de Celg Participações, que é a empresa maior. Então você tem a Celg Participações, dentro da Participações você tem a Celg Distribuição, que é a que foi, né, negociada aí, né, foi vendida, e quem assumiu depois foi a Enel, e agora atualmente quem assumiu foi a Equatorial Distribuição. A segunda empresa da Celgpar, né, Celg Distribuição, Celg Transmissão, atualmente, né, quem tem a concessão da Celg Transmissão é a EDP, de mudo, né? É uma empresa portuguesa que cuida da parte de linha de transmissão. Então, o centro de operações, aí você tem o centro de operação e distribuição, você tem o centro de operação e transmissão, tá? E tem o centro de operação e geração. E a terceira empresa que ainda continua, até onde eu sei, né? Nós temos a parte de hidrelétrica, as PCHs, né? Pequenas centrais hidrelétricas. Quem cuida é a Celg é, Geração, tá? Então a parte de geração, né? Ainda está com a participação, né? Celg Participação. A transmissão é essa empresa portuguesa, a EDP, e atualmente é a Equatorial Distribuição que cuida, né, da distribuição de energia. E antigamente era quem fazia todo e qualquer serviço de poda, serviço ligar um cliente novo, construção, infraestrutura de rede, manutenção, que restabelecer a energia, que é o caso aqui dessa SAP, né? Elas aconteciam única e exclusivamente pela empresa. Atualmente, quem assume esse papel, né? São empresas terceirizadas, ou seja, além da Equatorial Distribuição, você tem empresas terceirizadas que prestam serviço para a atual Equatorial Distribuição. Então, geralmente, quando acontece essa ligação aqui e é falta de energia no bairro da Liberdade, provavelmente existe uma empresa terceirizada que ganhou uma licitação, lembra lá instalações do sistema elétrico de potência que a gente comentou aí, né? As licitações, já até encorajei vocês a participarem lá no YouTube, né? Fazer inscrição no YouTube da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, quem participa além de uma concessionária de energia, você tem as terceirizadas que, né, participam de pregões eletrônicos menores aí dentro da distribuidora de energia, tá? Então pode ser, vou chutando aqui, né? Quem está cuidando agora é a Lincoln Energia, é a Comperge e por aí vai, tá? Então, ao saber da informação e com base no planejamento operacional cumprindo o memorial descritivo, Fabrício manteve contato com a central de operações para solicitar o bloqueio do circuito e, com isso, desenergizar a rede. É o seguinte, pessoal, na segunda atividade, eu vou comentar sobre uma outra equipe. Essa equipe aqui que solicita o bloqueio também é uma equipe de eletricista de rede. A segunda atividade, vamos tratar de uma atividade para eletricista de linha de distribuição, o eletricista LVD. Ambos, antes de iniciar o serviço,
eles pedem o que o pessoal chama de etiquetamento do circuito, ou seja, tirar ele de operação. Porque nesse circuito, lembra que eu mostrei lá em instalações do CEP que existe o religador automático na rede, né? E principalmente esse religador automático, o objetivo é ele estar em toda a rede, né? Mas eles sempre são instalados em locais estratégicos, por exemplo, numa indústria, numa empresa, em que a concessionária não pode deixar essa empresa sem energia. Porque se ela deixar, aí tem multa, né? O contrato de demanda, né, é diferente. Você liga para o 0800 aí da Equatorial, você tem uma residência, né? Liga lá para o 0800, profissional que você contratou, até você mesmo, né, para fazer instalação, e pede a vistoria. Já numa indústria, não, você faz o projeto, aprova na Equatorial, depois que ele foi aprovado, aí sim você vai pedir a ligação com o projeto aprovado, né, com um carimbo virtual. Entendido? Então, você assina um contrato de demanda. Lembra que a gente falou lá em instalações, agora tudo está se conectando, né? Instalações industriais. Na verdade, foi em projetos industriais, né? Em que você tem esse contrato de demanda, né? Prometendo você utilizar, por exemplo, a carga de, sei lá, estou chutando aqui, de 110 kVA. O transformador mais próximo é o de 112,5, né? Então, você tem, né, como se diz, um fôlego a mais ali. E aí você vai fazer em cima desse transformador da carga do de 112,5 kVA aí, de potência aparente aí, tá? Beleza, professor. Então, ele pediu, né, o etiquetamento, né, e ao chegar ao local, já estava portando os EPIs e passou então a preparar a área e realizar a verificação do defeito com a utilização do equipamento de verificação de tensão, né, suspenso pelo bastão de manobra, né, aí Fabrício constatou que a suspensão foi ocasionada por defeito na chave fusível. Atividade 1. Ajude o Fabrício a realizar a manutenção da chave fusível desenergizada. Na atividade, busque responder os questionamentos. Então, já vou logo ler aqui a folha da atividade 1 aqui. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, você tem, ó, de que forma a área deverá ser preparada, né? Quais os equipamentos de proteção necessários? Né, os EPIs, né, EPC, elabore um fluxo operacional para realizar essa tarefa de manutenção, né? E qual procedimento deverá ser tomado para a manutenção da chave fusível e restabelecer energia? Por isso que eu preparei esse material. Eu sei que o material de vocês aqui, ó, que vocês têm o livro aqui, né? Ele não é o suficiente, né? Tem coisas que a concessionária de energia ela tem extra, né? Cada concessionária de energia tem o seu material próprio. Eu ainda tenho aqui algum material, eu tenho da Enel, né? A que assumiu antes da Equatorial, né? Aí por isso que eu vou utilizar esse material para mostrar para vocês, tá? Deixa eu abrir minha análise aqui. Aí o que que eu vou fazer agora? Para tornar essa aula mais dinâmica, pessoal. Deixa eu ver. Não, não é esse não. Aqui. Eu peguei, eu tava.
A gente vai analisar cada pergunta aqui e gerar uma resposta, né? Então, de que forma você vai preparar a área? É a questão da sinalização de emergência e provavelmente essa equipe, né? Essa equipe ela vai com a viatura, né? É por isso que eu coloquei esse passo a passo aqui. Aí, para ajudar vocês, eu tenho dois documentos interessantes aqui para vocês. Vou abrir mais aqui. Sinalização e isolação da área, né? E eu tenho esses dois materiais aqui, ó. Aqui eu fui bem sucinto, tá, pessoal? Esse material extra aqui é um material que toda concessionária de energia já tem ele pronto. Eu peguei esse aqui da Celg porque é o que eu, né, o que eu tinha acesso aqui. Felizmente eu não tinha acesso da Enel, mas o da Enel, né, o da época, o da Enel e o da Equatorial, provavelmente é a mesma coisa desse. A diferença é que tem um logo aqui. Mas saiba que não é porque agora é a Equatorial é que esse procedimento ele está errado. Não, ele está correto. Só não está com o logo da empresa atual, mas ele é válido. E ele é chamado, né, o nome dele principal, que aqui em Goiás ficou em desuso, né, mas outras concessionárias usam, né, é chamado de procedimento operacional, né, procedimento operacional padrão, POP. Ele também é chamado de instrução técnica. Vocês estão vendo esse passo a passo aqui, ó, equipar-se com os EPIs necessários para executar a tarefa. Passo 2, retirar os cones do veículo, tá? Então eu compilei aqui, ó, eu compilei a resposta. Ah, professor, eu vou ter que fazer igualzinho o senhor fez? Não, eu compilei aqui só para resumir, né? Ó, estacionar a viatura, obedecer à legislação de trânsito e ao procedimento de estacionamento, sinalização e delimitação de área de trabalho. Eu até estava comentando com o professor, infelizmente ele está dando aula aqui, né? Infelizmente não, né? Felizmente para ele. Ele está dando aula aqui do lado, né? Ele estava ministrando essa mesma UC esses dias, né? E aí, por exemplo, a viatura da concessionária ela tem a permissão, né, de parar no meio da pista, desde que tenha uma ordem de serviço e o pessoal, né, seja um pessoal capacitado, né? Esse é o jargão, lembra lá em segurança e eletricidade? Esse é o jargão que a gente utiliza para o curso de eletricista de redes, né? Ou qualquer curso de eletricista é um curso de capacitação técnica, tá? Então, você tendo a capacitação técnica e a autorização da empresa, você, dependendo da situação, você pode parar no meio da pista desde que você sinalize de forma correta e dê saídas, né? Eu vou até mostrar um tipo de saída aqui. Então, ó, preencher conforme a norma, a APR, né, Análise Preliminar de Risco, que é esse documento que eu já até já mostrei para vocês, ó. Acho que ele está aqui, ó. Essa daqui é a APR, ó. Então você vai preencher, né? Obviamente, antigamente era no papel. Hoje em dia, nós preenchemos ela no app ou do celular ou, né, do tablet lá de trabalho. Beleza, então esse procedimento, né, ou instrução técnica, né, dependendo do nome, né, ou POP, né, que é o nome antigo. Não sei se vocês perceberam aqui, ó, tem o passo um, né? De quem é a competência para fazer esse serviço? O eletricista, né? Desde que esteja autorizado, que esteja com a APR na mão, que tenha a ordem de serviço, né? O risco dessa tarefa, ó, de equipar-se com os EPIs, né? Qual que é o risco?
você vai abrir aqui essa caixa aqui da viatura, né? E não tem o EPI correto, ou não tem nenhum EPI, né? Ou eles estão danificados, né? Como que você vai controlar essa situação? Adquirir e utilizar os EPIs, né? Para tarefa, né, que é o uso do capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, né, o calçado de segurança para eletricista, luvas de vaqueta, vestimenta adequada com a eletricidade, né, essa roupa aqui com tratamento químico. Isso daqui é antigo, é uma apresentação antiga aqui da Companhia Paulista de Força e Luz, aí, a CPFL. Inclusive, essa roupa aqui, ó, essa camisa aqui, ela é de manga longa atualmente, viu? Nessa época ela era de manga curta. Mas o que que acontece? Ela não protege o braço. Essa vestimenta aqui, ela tem um tratamento químico especial em que quando acontece um arco elétrico, né, e vem fogo aqui em cima da roupa, né? Essa roupa, ela em vez de pegar fogo e funcionar como se fosse um pavio de vela, né? A carne, os ossos aqui do eletricista iriam servir de cera, né? De combustível. Em vez disso, ela se esfarela e se desfaz, não pegando fogo. Obviamente, à medida que você vai lavando essa roupa, ela vai perdendo essas propriedades. Quando ela está novinha, com tratamento químico e anti-chama, ela fica, é um tecido tipo um brim, né? E a roupa, ela é bem dura mesmo, assim, parece que ela tem uma goma. Na verdade, essa goma é o tratamento anti-chama, tá? Então, aqui está mostrando ele sinalizando. Então, para cada movimento que ele vai fazer aqui, que o eletricista de rede vai fazer, desses 6 passos aqui, ó, cada movimento que ele vai fazer tem um passo, né? E, obviamente, eu não posso iniciar do passo 4, eu tenho que iniciar do 1 até o 6º passo aqui, né? Então, vai ter um passo a passo que você vai fazer aqui, ó. Vou mostrar o relatório fotográfico aqui, enquanto a gente está vendo de lado aqui, ó. Você faz a sinalização com os cones aqui, ó. Depois você vai colocar a fita zebrada ou de lona encerada, que é essa daqui, ó. Essa daqui é de lona encerada. Depois você vai passar ela, né? Obviamente aqui, ó, nos cones para fazer a área delimitada. O ideal seria, vamos supor que eles vão entrar dentro da zona de risco, lembra lá da NR10, né? Esse daqui é a zona de risco. Só quem tem a capacitação, né, e tem a anuência, a autorização da empresa, né, que pode adentrar essa área aqui. O ideal é você colocar um segundo cone aqui e fazer uma espécie de cancela. Você não pode pular, embora esteja muito baixo aqui, você não pode pular essa delimitação. Você vai ter que entrar literalmente por essa cancela. Eu já ministrei treinamentos aqui, tem a unidade aqui da Vila Canaã, a unidade do Ítalo Bologna, eu já ministrei tanto o treinamento teórico quanto o prático para eletricista de redes. E lá a gente foca nesses ensinamentos aqui. Você não deve pular porque quem faz isso normalmente é a pessoa inadvertida, né? É o BA1, né? É o transeunte ali. Então você não pode fazer para você primeiro dar o exemplo e segundo porque você está fazendo procedimentos, instruções técnicas aí que visam a sua segurança e também a de terceiros, né? Beleza. Você faz toda a, o, a sinalização aqui, né? Quando esses eletricistas estavam fazendo serviço, eles aproveitaram para tirar aqui. Aí tem esse daqui, ó, orientar a instalar fita zebrada ou corrente de sinalização sobre os cones. Essa corrente é aquela de plástico, né?
Orientar as pessoas inadvertidas para que não transitem no interior da área delimitada. Aí, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que aqui não está mostrando do outro lado, né? Mas, ó, eu vou pegar no primeiro slide aqui, ó. Tá vendo que obstruiu tanto aqui na frente quanto atrás aqui. Ou seja, a pessoa que vem pela calçada aqui, obviamente ela vai ter que atravessar a rua porque está obstruído. Aí, se acontecer isso, você vai criar, ó, aqui, ó, sinalização, você vai fazer um corredor para pedestres. É o que está mostrando aqui, ó. Obviamente, essas fotos aqui, vocês estão vendo que são viaturas diferentes, né? São de momentos diferentes que eles tiraram aqui, ó. Inclusive, aqui é pista dupla, né? Duplo sentido. Essa outra aqui, ó, a das primeiras fotos é só um sentido aqui, tá? Mesmo assim, você vai fazer esse corredor aqui para que, já que as pessoas não podem passar aqui por dentro da área de risco, elas vão passar por esse corredor, beleza? Aí por isso que esse material eu compilei ele todinho para ajudar vocês, né, a conseguir responder essa atividade e também utilizar, né, esses materiais aqui. Esses materiais, quando eu fiz a minha pós em engenharia de segurança do trabalho, né, o professor lá, na época, ele também, ele além de engenheiro eletricista, é engenheiro de segurança do trabalho, inclusive ele era o engenheiro de segurança da Celg, tá? Atualmente ele está atuando em empresas terceirizadas aí. Acho que é a Energy System, se eu não me engano. Então, pessoal, você cria aqui um corredor, né? Um corredor aqui, ó. Até se colocaram um exemplo aqui, as crianças aqui, ó, passa nesse corredor, finalizou a tarefa, né? Você vai refazer os passos aqui para parar com a sinalização, beleza? Então, essa é a primeira essa a resposta da primeira pergunta. Como que você vai preparar a área? Você vai fazer esses passos aqui, né? Que é chamado de POP, né? Ele tem até um número aqui, ó, o POP 003, né? O POP 03, né? Então, o POP 03 ele trata, né, da sinalização e isolamento da área de trabalho. Inclusive, esse POP ele está integrado a outros tipos de serviço, que é o serviço aí de manutenção, né, lá da chave fusível que comentou, né? Beleza. Agora vamos para a primeira pergunta aqui, ela já foi respondida aqui. Aí eu fiz um resumo aqui, ó, mas como você vai ter o acesso aqui a esse documento, né? Você pode literalmente colocar esses passos aqui. Você pode até criar, teve aluno que fez aqui no estilo pop, né? Ou então teve aluno que falou, ó, a competência para realizar a tarefa é de um eletricista de rede. E aí tem riscos, né? Listou todos os riscos, como que controla, e foi falando o passo a passo. Mas a princípio, o que que ele quer saber é esse passo a passo aqui, ó, que passe com os EPIs necessários para executar a tarefa, retirar os cones do veículo, transportar os cones até o local escolhido para o posicionamento, posicionar os cones no local definido, instalar a fita zebrada ou a de lona encerada, né? Ou corrente, aquela corrente de plástico, né, que a gente vê em banco, né? Orientar as pessoas inadvertidas, né, o BA1, né, para que não transitem no interior da área delimitada, né, que é a área de risco. Beleza? É isso. Qual que é a segunda pergunta? Quais os equipamentos de proteção necessários, né? Então, até aqui na apresentação, né? Vou até pegar novamente aqui, ó.
pegar aqui o frame aqui de um eletricista. A, a descrição vou até fechar aqui, porque a gente já sabe, né? Ela está aqui transcrita aqui, ó. Quais os equipamentos de proteção necessários? Ó, o calçado de segurança, ó, e botas com CA, né? Aí eu coloquei um CA aqui de um calçado de segurança, né, para eletricista. Luvas, né? Luva de vaqueta, capacete. E geralmente é o capacete que tem a jugular, né? A proteção jugular. Capacete com jugular. Roupas em brim para eletricista com tratamento químico anti-chama. Óculos de proteção, né? Protetor auricular, né? Dependendo aí, você tem que utilizar. Cinto tipo paraquedista, né? É, trava-quedas, talabarte, né? Você tem um talabarte de posição, que é o talabartes. Deixa eu pôr aqui, talabarte de posição. Ele literalmente você coloca em volta ali do poste e utiliza para se posicionar, né? Nesse caso, você não usa o talabarte tipo Y, né? É o talabarte de posição, tá? Linhas de vida, beleza. Trava-queda, cinto de paraquedista, tá certo. Protetor auricular, até que nem tanto, viu, pessoal? Mas dependendo aí da tarefa, eu já vi um vídeo é, de uma concessionária que eles utilizam um capacete que ele tem uma proteção aqui, que é a proteção facial, tá? E inclusive no próprio capacete já estava incorporado o abafador, né? Aí tem o abafador, o capacete, a proteção facial aqui, né? Mas isso aí vai da concessionária aí, né? Nem todos têm essa proteção facial, né? Geralmente o pessoal utiliza a balaclava, né? Ok, linha de vida, né? A linha de vida na escada, linha de vida no poste, cone de sinalização, fita de sinalização, né? Grade metálica, até que grade metálica nem tanto. Isso aqui, ó, só para o carro. Eu vou colocar aqui uma observação: grade metálica para circuitos subterrâneos. Subterrâneos. Para circuitos, o quê? Subterrâneos, que aí você vai utilizar é, circuito, rede aérea, né? Que esse é o caso da maioria das redes de distribuição, né? Urbana, a RDU e a RDR, né? A rural. Geralmente você tem na urbana circuitos subterrâneos. Então por exemplo, a aérea você utiliza a NR 35, né? Que é o trabalho em altura. Já para circuitos subterrâneos, você utiliza a NR 33 para espaço confinado, tá? Manta isolante, isso, beleza. Então, esses são os equipamentos, os EPIs aqui, que eu estou me lembrando aqui, que são os necessários. Vamos ver aqui, ó. Elabore um fluxo operacional para a realização da manutenção. Que manutenção é essa daqui, ó? Ó, ajude o Fabrício fazer a manutenção da chave fusível desenergizada. Então, para tornar o circuito desenergizado, você vai seguir, por isso que eu coloquei esse material aqui extra para vocês, né? É até da Enel, né? As 5 regras de ouro. Por isso que eu deixei escrito aqui dicas, ó. Eu até lembrei, esse é o acrônimo para desligar, né? Essas 5 regras de ouro, pessoal.
elas contêm, não com esse nome, né, que é o método de desenergização de circuito, né? Todo circuito que você vai fazer a manutenção com redes desenergizadas, viu? Desenergizado é diferente de desligado, viu? Então, desenergizado, você desliga, ou seja, você secciona o circuito. No caso aqui, ele está abrindo uma chave faca. Isso aqui é uma chave faca, tá? Ele abriu aqui com a vara de manobra aqui a chave faca, né? Com o dispositivo de abertura em carga, o DARC, né? Fez aí o impedimento, ó, colocou uma proteção aqui na lâmina. Esse daqui é a chave faca, esse aqui é a lâmina dela, né? Depois você faz o que? A constatação. Utiliza o detector de tensão na vara de manobra, né? Universal, para ver se realmente esse circuito foi desligado, né? Às vezes ele não foi desligado, então você vai ter que correr o circuito para fazer literalmente o desligamento. Esse daqui é um detector de tensão por contato. Geralmente a gente utiliza o sem o ele é à distância, ó. Quer ver, ó? Detecção de tensão, ó, essa outra tarefa aqui, ó. Outro pop, ó. Essa aqui é uma vara de manobra telescópica, né? Você pode utilizar ou a telescópica ou a com. Você tem os gomos, né? Aí geralmente, ó, isso aqui é o detector de tensão, ó. Ele tem uma alimentação, tá? Se não me falha a memória, é uma bateria de 9 volts aqui, ó. Tem uns, esse que estava no documento que eu mostrei agora há pouco aqui, é, lá no Dicas aqui, pera, deixa eu só. Ó, aqui, ó, no Dicas, esse aqui é o contato, viu? Esse daqui é a distância. Aí tem ó, ele desligado, né? O teste para ver se ele tá, se a bateria tá ok, né? Ligar, você vai detectar a tensão da 13,8, você coloca aqui. Você vai detectar a tensão da baixa tensão, você coloca o dial nessa posição. Você vai detectar uma rede acima de 34,5 kV, por exemplo, 69 kV, você coloca em AT, alta tensão, tá? Aí ele aqui testou, né? Tá tudo ok, ligou. Aqui ele falou alta tensão, viu? Mas é média tensão, tá, pessoal? Ó, esse aqui também é por contato, ó. Ele tem esse chifrinho, né? Ok, ele colocando na a vara de manobra universal, ele tem esse contato aqui e ele tem esse parafuso tipo borboleta. Aí ele vai, ó. Isso aqui ele está detectando do chão, viu? Mas atualmente, você da escada, você vai fazer a detecção de tensão. Aí, literalmente, ó, ele entrou em contato com a rede. Tem um que ele parece essa caixa, eu achei até que era essa caixa, ó. Ele tem uma caixa parecida com essa, só que ele não tem esse chifrinho. Aí, quando você chega próximo do cabo energizado, ele já mostra se ele está energizado ou não. Essa que é a fase de constatação, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó, vamos lá. Olha, fez a constatação, né? Então, constatar, aterrar. Esse aqui é o procedimento de. Na verdade, ele colocou aterrar, mas é a terra. Você sempre tem que lembrar, né? É desligar, impedir, constatar, aterrar, né? Com aterramento temporário. Existe um equipamento especial para esse tipo de aterramento, é esse daqui, ó. Instalação e retirada de aterramento temporário. Essa outra apresentação aqui, ó. Por isso que todos esses documentos eu já forneço para vocês,
vocês entenderem na íntegra aqui, ó. Esse é o conjunto de aterramento temporário. Essa daqui é uma vara especial, ele chama bastão garra. E esse bastão garra, literalmente, ele tem uma garra que você vai fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar a imagem, né? Primeiro, você coloca o trado aqui no chão, né? Você vai fazer a sinalização do trado. Antigamente, o pessoal colocava só um cone aqui do lado. O ideal é você colocar três cones aqui, ó, e fazer a proteção dele aqui, né? Ele subiu na escada aqui, ó. Ele já até aterrou. Depois, ele já colocou isso daqui, ó. Ele é um conjunto de aterramento temporário para baixa tensão para esse tipo de circuito. Isso aqui é uma rede nua, né? De baixa tensão. E aqui em cima eu tenho uma rede nua de média tensão, né? Inclusive é uma N, né? Normal tipo 4 aqui, ó. E ela é 13,8 porque você tem dois isolador de disco aqui, tá? Aqui, ó. Ele tá colocando, ele colocou com a mão, tá? Mas você tá vendo aqui, ele pegou o bastão garra e ele vai fazer a instalação, ó, do conjunto de aterramento temporário, curto-circuitando essas garras aqui em cada fase. A parte da garra dele, ela pega nesse parafuso aqui, chama parafuso olhal. E aí a garra, ela trava no parafuso olhal e a distância, né? Lembra que eu falei dos métodos, né? Você tem o método ao contato, o método à distância, que é esse que ele está utilizando, e o método ao potencial, né? O método ao contato e ao potencial, a gente vai ver na próxima aula que fala da segunda atividade aqui, tá? Ok, ele instalando o conjunto de aterramento temporário, ó, instalou os três. E esse aqui de baixo, ele vai ser o quê? Conectado aqui com um trado, tá? Deixa eu ver se tem uma foto boa aqui. Aqui ele tá mostrando que ele tá retirando, né? Ó, depois que finalizou o serviço. Deixa eu... Aqui, ó. Aí os três vão ficar conectados aqui. Inclusive, se você tiver a baixa tensão, tá vendo que tá curto-circuitado nessa parte? E você vai conectar, né? Conectar não só a média quanto a baixa tensão no aterramento temporário. Obviamente, se o circuito aqui, né, onde você estiver fazendo esse fluxo operacional, tiver, né, o circuito de baixa também, tá? Agora o próximo aqui, ó, é fazer a sinalização, né? Vocês estão vendo aqui o bloqueio, esse tipo de bloqueio aqui, ó, o impedimento, ele já é uma sinalização. O único jeito de eu bloquear uma chave faca é colocando essa bainha, essa espécie de bainha aqui, porque se vier alguém com aquelas varas de. Isso já aconteceu demais. Não tem aquelas varas gigantescas que o pessoal utiliza para pegar a manga, né? Aí eles veem os eletricistas de distribuição trabalhando, fechando uma chave faca, uma chave fusível, né? Aí o que que ele faz? Ele vai lá e tenta fazer a mesma coisa que o eletricista faz. Só que ele faz isso descalço, né? Ou com uma sandália havaiana, né? Que não vai proteger nada. Ele faz isso sem autorização da concessionária. E teve um caso aí que o cidadão aí, ele faleceu porque, infelizmente, ele utilizou uma vara dessas de pegar manga, né? E a vara ela não era muito rígida. O que que ele fez? Ele pegou um arame 18 e enrolou nela todinha para ela ficar mais firme. Arame, né? Metal conduziu e infelizmente esse BA1, né? Esse usuário aí, ele veio a óbito em função dessa manobra aí, né? Altamente arriscada, né? Sem treinamento, sem equipamento de proteção individual nem coletiva, sem a OS da empresa, né? Ou seja, né, totalmente errado. Infelizmente aconteceu. Inclusive, ó, ele aqui ele tá escrito, né, não operar, né?
E às vezes na baixa tensão aqui não mostra que não, mas aí você coloca umas placas de plástico, né? Placa isolante. Aí, ó, não operar essa linha, né? Não mexer, homens trabalhando na linha, tá? Então esse fluxo operacional aqui, aí lembra que deu um problema na chave faca, né? A chave fusível, né? Desculpa. Então, ó, aí por isso que eu coloquei essa, quer ver, ó, substituir. Ó, substituir chave fusível. E eu vou pegar aqui a apresentação de substituição de chave fusível. Aí o que que eu fiz aqui, ó? Esse daqui é o procedimento. Você vai separar os equipamentos, ó, o bastão garra, ou a vara universal telescópica, ou essa daqui que tem com os gomos, com dispositivo anti-queda, tá? Aqui ele está mostrando passo a passo. Aqui, ó, elabore o fluxo operacional, ó, aí tem a necessidade de intervenção, previsão de tempo, solicitar ao centro de operação, né, e distribuição sobre o sinistro, sobre o acidente, ou que você vai, né, fazer o serviço, né, a permissão, né, que no caso você já preencheu a APR, né? Ó, e preenchimento né, inspeção, preparação da área, instalar a placa de sinalização, tudo aquilo, né, que na resposta aqui do B. Aí só depois, né? Só depois que você vai começar a fazer o procedimento, né? Que aqui, ó, resumindo, o que que ele fez? Ele subiu aqui a escada. Esse tipo de cinto é, de proteção aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um talabarte de posição, só que é um talabarte antigo, viu? Esse daqui é de couro. Hoje em dia a gente utiliza o couro, couro não, né? Utiliza materiais sintéticos, viu? Não pode utilizar mais couro. Inclusive esse cinto aqui ele é antigão, é o cinto abdominal. O cinto paraquedista, né? Além de ter essa parte abdominal, ele tem aqui o suspensório aqui, ó. É tipo um suspensório mesmo aqui, ó. Ele tem essa parte aqui. Tem uma parte aqui na frente que você vai utilizar o, é, aí tem o trava-quedas, por exemplo, você tem a linha de vida aqui, né? Aí você trava o trava-quedas aqui, né? Caso você escorregar, você fica seguro, né? Ele tem essa parte que firma o seu tronco e tem uma outra parte aqui, ó, uma fita que você coloca na roupa aqui, ó, na perna aqui, ó. Então, em vez de você ficar fixado só pelo abdômen, você vai ficar fixado pelo torso aqui, né? E pelas pernas aqui, né? Ah, professor, mas isso não é confortável. Eu sei porque eu já utilizei, né? Eu já fiz esse curso, já dei treinamento, né, para o pessoal da concessionária de energia, né? Eu sei que ele não é confortável, mas atualmente ele é o necessário para você realizar essa tarefa, tá? Aí depois, ó, ele recebe a chave fusível nova aqui, vai fazer a troca, tá? Fazer a troca do conjunto, pegar o conjunto antigo. Vamos supor que esse isolador aqui está quebrado, né? Aí ele tem que trocar o conjunto inteiro, ou então só o cartucho, o elo fusível do cartucho está queimado, então são várias possibilidades, viu? Daí, aqui, ó. Eu coloquei o de transformador, mas tem a chave fusível aqui, ó. Deixa eu pegar o correto aqui. Aqui, ó. Substituir chave fusível de ramal. Isso aqui é do transformador. Então, ó, depois que foi feito tudo aqui, ó, já no passo um aqui, eu peguei.
Vocês estão vendo aqui, ó, substituir chave fusível de ramal, que é o caso aqui, né? Ó, o passo um é o POP 01, que é receber autorização do Centro de Operação e Distribuição. Passo 2 é o POP ou instrução técnica número 2, ó, estacionar o veículo, né? Ó, o passo 3 já é um outro POP, que é o POP que eu mostrei no início da aula aqui, que é a sinalização e isolamento da área. A partir do passo 4 é que você tem, deixa eu ver quantos passos que são, ó, são 42 passos, só para você fazer a a instalação de uma nova chave fusível aí, vamos supor que o isolador dela quebrou, aí você vai trocar a chave fusível que tem a base de cerâmica, né, por uma que tem uma base polimérica, né? Existem esses modelos, e não é muito comum aqui em Goiás, não, né? Mas tem outras concessionárias que utilizam isso. Obviamente, esses materiais eles são mais caros aí, só que são bem mais resistentes, tá? Então eu compilei todos, estão vendo esses passos aqui, ó, eu compilei na terceira, na resposta da terceira pergunta, né? Então esse fluxo operacional para realizar a troca da chave fusível, né, do conjunto completo é o POP ou instrução técnica de substituição de chave fusível do ramal, né, da rede de distribuição. Beleza? Então é isso, pessoal. O material extra aqui, ó, da concessionária, eu já deixei a pastinha pronta aqui para vocês, tá? Daí eu vou pedir pro o Atos e vai colocar tudo lá para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Para nosso compartilhamento aqui. Então, ó, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.